Êxodo capítulo 9. Nós vamos ver aqui a quinta praga, a morte dos animais, a sexta praga, tumores e úlceras, e a sétima praga, chuvas de pedras. Então, nós já vamos chegar aqui nesse capítulo, a sétima praga. Essas pragas nos faz lembrar um pouco lá de Apocalipse. E Faraó também nos faz lembrar do anticristo, que cita muito ali em Apocalipse. E as pragas lá em Apocalipse, como os flagelos, as taças. E é interessante que, se nós formos ver lá em Apocalipse, as pessoas, não era por causa disso que elas se voltaram a Deus. Pelo contrário, elas murmuravam e blasfemavam contra Deus. Isso é derivado do quê? De um coração obstinado, de um coração endurecido e de um coração orgulhoso. O que vem a ser isso? É um coração que pensa nos seus próprios bens. No nosso tempo também nós temos vários deuses. O Deus do poder, o Deus do dinheiro, o Deus da fama. Muitas vezes a gente acha a fama aquelas pessoas que estão no pódio, mas um pequeno detalhe que nós achamos que nós somos um pouquinho melhor, isso já começa a corromper nosso coração perante o nosso próximo. Então, por isso que a cada dia nós temos que examinar o nosso coração e eliminar todas essas coisas. E é interessante também que no final de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 1, olha como tem os últimos versículos terminando aqui, olha, dizendo: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Quer dizer que tudo isso que aconteceu, tudo isso que mostrou em Apocalipse, não houve mudança de coração. Mas aí fala, o injusto vai fazer injustiça, o imundo vai continuar imundo. Agora, o justo continue na prática da justiça. Então, dá uma advertência: o justo continue na prática da justiça. Não é porque nós vamos ver um monte de injustiça que nós não vamos praticar a justiça, né? E o santo continua a santificar-se. Então, outra coisa muito interessante que vale a pena ressaltar aqui é que nós vamos ver várias vezes onde fala que o coração de Faraó foi endurecido. Então, o Senhor deixou ele à sua própria sorte, aos seus próprios deuses, e dessa forma o coração dele se endurecia mais em reverenciar o Deus único e verdadeiro. E uma coisa que o Senhor nos deixa em alerta, se nós verificarmos lá em 1 Timóteos 2, de 1 a 2, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que use a prática da súplica, oração, intercessão e ações de graça em favor de todos os homens. Não está dizendo como é esse homem, é em favor de todos. E olha o que ele faz agora no versículo 2: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Porque nós vamos ver aqui, conforme o coração de Faraó é endurecido, quem que sofre? O povo. Então, o povo também, ele tem por responsabilidade de orar pelos seus governantes. Para quê? Para que tenham vida tranquila e mansa e vivam com piedade e respeito. Então, hoje nós vemos aqui o nosso país com muitos problemas. Então, é momento também de nós realmente voltarmos ao nosso coração a Deus e orar pelas nossas autoridades, independente do que eu acho de cada homem. A minha posição é orar a Deus quanto às autoridades, né? Então, vamos agora ver com mais detalhes aqui o capítulo 9, depois dessa pequena introdução. Então, no versículo 1, nós temos que Moisés vai falar para Faraó conforme Deus o disse, dizendo assim: ó, assim diz Yahvé, o Deus dos Hebreus: deixa o meu povo partir para que me preste culto. Olha só, deixa o meu povo partir, Faraó. Esse povo não é teu, esse povo é meu. E sabe onde eles vão me prestar culto? No deserto. Porque você estando aí na terra que você crê que ela é a terra abençoada dos deuses, porque tem o rio Nilo ali no Egito. Então o Egito era um país aonde eles tinham o quê? Muito privilégio da terra devido ao rio Nilo. Então eles tinham vários e vários deuses. Inclusive, cada
praga dessa, ela tem também uma função de atingir a um deus do Egito, dizendo: teu Deus é incapaz de atuar nessa situação. Então, eles, por estarem num lugar privilegiados, eles se achavam o quê? Protegidos dos deuses. E Deus está falando assim, ó, deixa o meu povo, não é o teu povo, faraó, é o meu povo, prestar culto a mim. Sabe aonde eles vão prestar culto a mim? No deserto, lá não tem rio Nilo, não tem rio, não tem água. Sabe por quê, faraó? Eu sou o supridor do meu povo. Meu povo não vive simplesmente pelas coisas naturais, meu povo vive por um alimento espiritual. Então você vê que cada coisa tem um detalhe do caráter, da personalidade, de quem é Deus para nós. E aí Moisés diz no versículo 2: se te recusares a deixar partir e retiveres por mais tempo, a mão de Deus vai ferir os teus rebanhos, os que estão nos campos, os jumentos, os camelos e os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Então veja só, esses animais citados aqui são animais muito valiosos. Eles serviam para transporte, para o trabalho rural. Então ia afetar também fortemente a economia egípcia. E diz que todos os animais que estiverem no campo. Entretanto, o Senhor vai fazer distinção, sabe do quê? Todos os animais lá dos israelitas na terra de Gósen, eles não vão ser afetados, somente os teus animais. E amanhã isso vai começar a acontecer. Então, olha só, Deus deu até a oportunidade de Faraó falar: não, 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 para. Como não está acontecendo agora, então vamos resolver isso agora. Ainda Deus dá um prazo, amanhã. E depois, no dia de amanhã, se cumpriu mesmo. Os animais morreram. E aí, Faraó falou assim: deixa eu verificar isso. E mandou o pessoal ver lá o rebanho de Israel. E eles trouxeram a notícia que nenhum animal dos israelitas havia sido afetado. E o que aconteceu? Faraó endureceu mais o seu coração. Então, como nós vemos, né, como nós já falamos lá em Apocalipse, que o injusto continua praticando injustiça, né? Então, aqui ele está continuando a sua própria sorte, aos seus próprios deuses. Gente, o que mostra aqui é o verdadeiro orgulho. E quem é o orgulhoso que foi expulso do céu? Quem é o orgulhoso que quis ser igual a Deus? Porque esse orgulhoso, ele era o que? Ele era querubim. Ele tinha assim muitas as coisas belas o Senhor tinha dado para ele ali no céu, mas ele não se contentou. Ele quis ter o lugar de Deus. Então o orgulho totalmente vem do inimigo. O inimigo, ele é aquele que obstina o nosso coração, endurece o nosso coração. E aí nós vamos ver agora a sexta praga, o tumores e úlceras. Então disse Deus a Moisés e Arão: apanhai as suas mãos cinzas de forno e lança para o ar, diante dos olhos do faraó. Esse pó fino, ele vai se converter em tumores, que vão arrebentar em feridas purulentas por todo o território egípcio, pegando tanto os homens quanto os animais. E assim Moisés fez: pegou a cinza, jogou e estourou em todos os egípcios e animais, inclusive os magos, os feiticeiros, aqueles conselheiros de Faraó, eles também foram tomados desses tumores e úlceras, assim como toda a população do Egito. Olha, eu não consegui encontrar assim nenhum comentário que Faraó também foi atingido por essas úlceras e tumores, porque aqui ressalta que os magos foram atingidos. Talvez, isso sou eu falando, não li em lugar nenhum, talvez o Senhor estava poupando realmente Faraó para que Faraó contemplasse tudo que ele não tinha poder. Mas Faraó ainda não estava sendo tocado. E nós vamos ver Faraó sendo tocado no seu primogênito. Não existe dor maior do que tocar nos nossos filhos, né? E depois, se vocês quiserem também terem um pouquinho mais assim de ciência, vocês também podem dar uma olhada em Romanos 9:17, que daqui a pouco a gente vai tocar um pouquinho nisso, tá bom?
Então, mesmo acontecendo todos esses tumores e úlceras, pela primeira vez, mediante esse, esse problema, a vida humana começou o quê? A correr risco. Até então foram os animais, foram o mau cheiro, foram o desconforto, foram as moscas, mas agora está sendo tocado a vida humana. E vamos ver agora na sétima praga. A sétima praga não vai ser tocar a vida humana só, a vida humana vai a óbito, vai morrer, né? Então, sétima praga começa no versículo 17. Então disse Yahvé a Moisés: Levanta-te ao romper do dia e apresenta-te a Faraó, e você vai dizer a ele: O Deus dos Hebreus. Não é o Deus dos egípcios, o Deus dos hebreus, aquele que você escraviza aqui na tua terra. Disse: Deixe o meu povo partir, para que me sirva no deserto. Não é para servir a você, Faraó, aqui no Egito e aos seus deuses, é para servir o Deus Yahvé, o Deus dos hebreus. Porquanto desta vez mandarei todas as minhas pragas contra ti e contra os teus conselheiros e contra o teu povo, para que saibas que não há ninguém semelhante a mim em todo o mundo. Então, nós vamos ver aqui que vai ser a chuva de pedras com raios e trovões. Então, nas outras pragas, nós vimos mexendo o quê? Com os animais, com tumores. Agora o Senhor vai mexer com os céus. Vai mostrar, olha, eu sou Deus também que controla o céu. Você tem aí a sua deusa, a Tor, a deusa do amor, a deusa da alegria. Você tem a deusa do céu, que para cada. Eu não vou entrar nesse detalhe porque são tantos deuses, porque para cada coisa eles tinham um deus. Você vai ver que essa sua deusa não tem valor nenhum contra o meu poder. Então, o que diz aqui no versículo 15? Em verdade, se eu já tivesse estendido a minha mão, olha só, para ferir a ti e a teu povo com pestes, teria já desaparecido de sobre a face da terra. Deus está dizendo assim: olha, eu estou te dando oportunidade, Faraó. Eu estou te dando oportunidade, eu estou indo devagar, para que você realmente reconheça e se dobre a mim. Deixe de ser orgulhoso. No entanto, diz o versículo 16, foi precisamente por isso que te conservei em pé. Então, Deus está conservando o faraó em pé para o quê? Para que ele veja o poder dele, para que veja o poder de Deus e que meu nome seja proclamado no mundo inteiro. Veja só, nós estamos aqui no ano 2000 depois de Cristo e ainda essa palavra é viva e eficaz. E naquela época, todos os povos comentavam do Deus dos hebreus, o que eles fizeram aos egípcios. E essa história se alastrou ali e as pessoas temiam o Deus dos hebreus, porque sabiam que com mão forte Deus havia tirado eles do Egito. E também aqui, como eu falei, vocês podem dar uma olhada em Romanos 9, de 14 a 18, especificamente no 17, diz assim: Porque a Escritura diz a Faraó: Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Então Deus pegou já o coração desse homem, que era um coração voltado a deuses, um coração que achava que era Deus, que era a figura de Horus na terra, representante de lá do Deus Horus na terra. E por meio dele, Deus usou isso para manifestar que quem é Deus é ele. Então, nós vamos ver aqui no versículo 17: Você, Faraó, ainda retens o meu povo e não queres deixá-lo partir. Eis que amanhã, olha, o Senhor sempre fala, é amanhã. Então, dá uma oportunidade ainda. A esta mesma hora farei cair pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, olha a oportunidade da salvação. Agora, pois, manda recolher os teus animais e tudo o que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo e não se recolherem às suas habitações, ao cair sobre ele a chuva de pedras que mandarei, certamente morrerão. O Senhor está avisando, olha, você tem uma oportunidade de salvar animais que ainda te restaram, e você tem a oportunidade de salvar os servos, as pessoas que estiverem no campo cuidando deles. Recolha eles.
Porque quando veio a peste sobre a morte dos animais, era para os animais que estavam no campo. Outros comentaristas também dizem que, como Israel era escravo deles, eles também acabaram pegando os animais de Israel, os animais dos israelitas, porque tudo que era dos israelitas eram deles. Então eles acabaram também pegando os animais dos israelitas para serem dele e também puderam ter comprado animais de outros locais. Então, porque de uma praga a outra passa-se algum tempo, né? Agora nós vamos ver aqui no versículo 20 que alguns dos oficiais, conselheiros de Faraó, o que? Creram e temeram a palavra de Moisés. E o que eles fizeram? Eles recolheram tudo na sua casa, no seu curral, os rebanhos e seus servos. Mas aqueles que não levaram a sério a palavra de Deus deixaram lá no campo seus servos e seus rebanhos, seus animais. E o que aconteceu? Esses que não creram perderam tudo, seus servos e seus animais. E aqui nós vemos que Moisés, a partir do momento que estendeu a mão para que isso acontecesse, estendendo o seu cajado em direção ao céu, e aí começou imediatamente trovões e profusa quantidade de granizo, pedras de gelo, né? Muitos trovões e trovões vem o que? Os raios caíram incendiando a terra, muitos raios. Deve ter sido uma cena assim horrível, né? Nós, quando já temos aquele pouquinho de tempo de chuva com raios e trovões que estremece nossa casa, a nossa janela treme, a gente já fica tão angustiado. Imagine eles aqui que não tinham uma estrutura tão boa de casa, nada disso. Então, imagine a enorme quantidade de granizo. Aqui no versículo 24 diz que uma enorme quantidade de granizo caiu sobre os egípcios, enquanto os inúmeros raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve tempestade igual como essa. E o granizo destruiu tudo que havia nos campos, tanto o homem como os animais. Exterminou toda a vegetação. Você vê, toda a vegetação também foi exterminada, além de quebrar as árvores. Olha como foi forte isso. Os raios, né, vêm nas árvores e acabam muitas vezes rachando uma árvore ao meio. E o que aconteceu na terra de Gósen? Não caiu uma pedra de granizo sequer. Muitas pessoas usam essa passagem bíblica dizendo que aos filhos de Deus não acontecem a mesma coisa que acontecem aos filhos que não têm Deus. Isso não tem base bíblica. Aqui nós vemos um propósito nessa passagem bíblica. Nós vemos um propósito onde Deus precisa manifestar-se como Deus para o seu povo ser liberto. Então aqui existe um propósito de Deus diferente. Hoje nós sabemos que o sol e a chuva vêm para todos, mas nós sabemos que também a nossa suficiência, a nossa proteção e que nós temos um pastor. Por isso que nós o quê? Assim como Moisés levantava as mãos, nós levantamos as mãos em oração. Vamos ver agora o versículo 27. Então o faraó mandou chamar Moisés, agora imediatamente confessou-lhe. Olha só, quando você vê um monte de trovões, raios, tal, aí o faraó, né, confessou até a Moisés, dessa vez eu pequei. Teu Deus é justo, e o meu povo, porém, e eu somos ímpios. Rogai, rogai ao teu Deus, rogai a Yahvé, pois já bastam esses terríveis trovões e a chuva de pedra. Eu vos deixarei sair e não ficareis mais aqui. Ao que replicou Moisés: Depois que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos para Yahvé, e os trovões cessarão. E é interessante que Moisés fala assim: eu já vou erguer as mãos para os céus e vou pedir para cessar. Não, Moisés fala assim: depois que eu sair da cidade, do que nós precisamos sair hoje? Para que quando nós levantemos as nossas mãos, Deus possa nos atender. Porque muitas vezes nós queremos levantar nossas mãos em oração, mas nós não queremos mexer em nada na nossa vida. Nós não queremos sair do nosso Egito, das nossas coisas, nós simplesmente queremos o favor de Deus. Aqui, Moisés era o representante de Deus na terra. Ele podia levantar as mãos ali no Egito, mas não.
Ele saiu do Egito para levantar as mãos. Não interessa também a minha condição, interessa também aonde eu que desejo estar. Então, interessa sim a minha condição e aonde eu desejo estar. Agora, não interessa a minha condição, se eu sou pecador ou não, mas aonde eu me posiciono. Eu me posiciono fora do Egito ou dentro do Egito. Eu me posiciono com mãos erguidas, querendo ficar na minha vidinha ou com mãos erguidas fora do Egito. Nossa, eu ganhei muito com essa parte aqui, né? O versículo 30 nos diz: Quanto a ti, porém, e aos teus conselheiros, eu bem sei que ainda não temeis ao Senhor teu Deus. Quer dizer, Moisés sabia que o coração de Faraó ainda não tinha se curvado, o orgulho ainda ali permanecia. Em livro de Jó fala muito sobre Beamote, Leviatã, são animais assim orgulhosos que não se curvam, que é representantes de Satanás, que é o anticristo mesmo, né? E aí Moisés fala ainda para Faraó: ó, o linho e a cevada foram totalmente destruídas. Porém, já a cevada, porque a cevada estava em espigas e o linho em flor, eles foram destruídos. Porém, o trigo e o centeio foram preservados, porque ainda não haviam brotado. É interessante, por meio desses dois versículos, os historiadores podem saber as datas que isso ocorreu. Data não, qual o mês que isso ocorreu, devido à plantação, né? Aí então o que Moisés fez, no versículo 33, saiu da presença de Faraó e da cidade dos egípcios, e então, o que ele fez? Ele ergueu as mãos ao Senhor, e os trovões, e a queda de granizo e a chuva cessaram imediatamente. Assim que Faraó percebeu que tudo isso não acontecia mais, o que ele fez? Outra vez pecou e retornou à sua magnanimidade, à sua maligna teimosia. E ele e seus conselheiros também voltaram à sua teimosia. Puxa, isso é o nosso coração. Quantas vezes nós, em apuros, elevamos as mãos para Deus, pedimos um monte de oração. Depois que aquela situação passa, até na primeira semana, na segunda, depois nós esquecemos. O coração do homem tem muita facilidade em esquecer e voltar a seus hábitos antigos, né? Então, olha só, o coração de Faraó permaneceu endurecido e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem do Egito, exatamente como Deus já tinha predito por meio de Moisés, que o coração dele seria endurecido. Então, amanhã nós vamos continuar vendo as outras pragas e hoje vamos orar ao Senhor. Senhor, mesmo que eu não enxergue, tire as pedras do meu coração, afofa a terra do meu coração. Não permita que os espinhos, os cuidados da vida, me desviam de olhar para ti. E sim, permita que a semente que hoje está caindo na minha terra, do meu coração, que é a tua palavra, frutifique a 30, 60 e a 100 por um. Jesus é o nosso Senhor.